A cada dia, no mundo, centenas de milhares de prensas hidráulicas operam. São máquinas capazes de criar uma pressão de dezenas e até milhares de toneladas, o suficiente para esmagar um carro ou dobrar metal frio com a precisão de um joalheiro. E tudo isso graças a um princípio simples, que você conhece bem de uma seringa ou de uma pistola d'água. O segredo é que uma pequena força, através do óleo, se transforma em uma força imparável. É essa força lenta, mas implacável, que nos abre experimentos fascinantes. Da destruição de um tijolo ou de uma bola de boliche ao desafio aos próprios diamantes. Então, prepare-se para ver como a natureza dos materiais revela seus segredos sob pressão. Hoje, vamos mergulhar no mundo de uma força absolutamente imparável, mas ao mesmo tempo incrivelmente calma. Esqueça os golpes rápidos de um martelo ou as explosões. Falaremos sobre o rei da pressão lenta, mas inevitável, a prensa hidráulica. Uma estrutura metálica gigantesca do tamanho de um cômodo. De cima para baixo, pende um cilindro de aço maciço, polido até um brilho espelhado. E embaixo, sobre uma base igualmente maciça, repousa uma espessa placa de metal. Tudo isso parece imóvel e calmo, mas dentro desta máquina se esconde uma força capaz de esmagar facilmente um carro, ou ao contrário, de dobrar um pedaço de metal com precisão de joalheiro. O segredo desta máquina é ridiculamente simples e genial ao mesmo tempo, e você o encontra todos os dias. É o mesmo princípio de uma pistola d'água ou de uma seringa médica. Se você pressiona o pequeno êmbolo de uma seringa, o líquido sai da agulha fina com grande velocidade. Agora, imagine o contrário. Você pressiona um êmbolo grande para espremer o líquido por um pequeno orifício. Na prensa, é a mesma coisa, só que em vez de água, usa-se um óleo especial, que é praticamente incompressível. E em vez dos seus dedos, um potente motor elétrico e uma bomba. A bomba cria uma pequena pressão em um cilindro pequeno, mas essa força, através do óleo, é transmitida a um cilindro principal enorme. Como a área do cilindro grande é centenas de vezes maior, a força com que ele pressiona para baixo também aumenta centenas de vezes. Um pequeno esforço se transforma em uma pressão titânica e imparável de dezenas, centenas ou até milhares de toneladas. Vamos ver o que esta máquina pode fazer. Comecemos com algo criativo: dobra e estampagem. Como esta chapa de aço plana e fria, com alguns milímetros de espessura. Na placa inferior da prensa, coloca-se um molde especial, uma matriz, com, por exemplo, uma ranhura em forma de V. Por cima da chapa, descerá um punção, uma cunha em forma de V semelhante. O operador aperta um botão. Você não ouvirá um golpe alto. Em vez disso, ouvirá o zumbido suave da bomba hidráulica. E o enorme cilindro superior começará seu movimento lento, quase meditativo, para baixo. O punção toca a superfície da chapa de aço. Por um instante, nada acontece. Então, à medida que a pressão aumenta, o metal começa a emitir um gemido baixo. Ele não quebra. Ele se dobra suave e obedientemente, repetindo exatamente a forma da matriz e do punção. Em poucos segundos, no lugar da chapa plana, temos um canto perfeitamente dobrado. A prensa faz isso com tanta facilidade como se não fosse aço, mas um pedaço de plasticina. E agora, a estampagem. Isso é ainda mais legal. É assim que se fazem, por exemplo, as peças da carroceria de um carro. Pega-se uma enorme chapa de metal plana e a coloca entre dois moldes maciços que repetem exatamente as curvas complexas, por exemplo, de uma porta ou de um capô. Lentamente, mas com uma força colossal de milhares de toneladas, se fecha. E o metal, sem outra saída, literalmente flui, preenchendo cada cavidade e cada curva do molde. Em 1 minuto, a prensa sobe com a mesma lentidão e nasce uma peça perfeitamente formada, que seria impossível criar de qualquer outra maneira. Mas claro, a coisa mais espetacular que a prensa faz é a destruição.
E aqui, sua lentidão e inevitabilidade se revelam em toda a sua glória. O que acontecerá se colocarmos um tijolo vermelho comum sob a prensa? Primeiro, a placa superior tocará sua superfície. A pressão começará a aumentar. O tijolo é um material frágil. Nos primeiros segundos, nada acontecerá. Depois, ouvir-se-á um estalo quase inaudível, e uma primeira rachadura fina como um cabelo percorrerá a superfície. Mais um instante, e com um estalo alto e seco, semelhante ao de um galho seco quebrando, o tijolo não explodirá, mas simplesmente se desintegrará, transformando-se em uma pilha de pó vermelho e pequenos fragmentos. Acontecerá com algo mais resistente, como uma bola de boliche. Ela é feita de uma resina polimérica muito dura, para suportar milhares de golpes. A prensa desce, toca sua superfície perfeitamente lisa. A pressão aumenta. 10 toneladas, 20 toneladas. A bola aguenta, mas então ouvir-se-á um som agudo e penetrante, como vidro quebrando, e uma teia de rachaduras brancas se espalhará pela superfície preta. A prensa continuará seu movimento implacável, e a bola, com um gemido profundo e visceral, começará a se desintegrar. Ela não se despedaçará, mas como que desmoronará sobre si mesma, transformando-se em uma mistura de estilhaços afiados, como vidro e pó preto. É uma desconstrução lenta e metódica. O que acontecerá se colocarmos uma pilha de vários livros grossos de capa dura sob a prensa? A prensa começará a pressionar. Primeiro, ela espremerá todo o ar entre as páginas. Em seguida, quebrando as capas de papelão com um estalo, ela começará a comprimir o próprio papel. As fibras de celulose serão destruídas e compactadas a um limite incrível. Os livros deixarão de ser livros. Eles se transformarão em um único bloco, duro, quase petrificado, onde as páginas se fundirão em uma massa única. Talvez até a umidade residual e a tinta de impressão sejam espremidas para fora. Será um artefato criado pela pressão. E se colocássemos lá o mineral mais duro da Terra, um diamante? Todos sabem que o diamante é difícil de riscar, mas é frágil. A prensa não o riscará. Ela simplesmente pressionará. E em algum momento, quando a pressão atingir o ponto crítico para sua estrutura cristalina, o diamante não se dobrará nem derreterá. Ele simplesmente explodirá, com um clique incrivelmente agudo, alto e forte. Semelhante a um tiro, ele se transformará instantaneamente em uma nuvem de poeira brilhante finíssima e minúsculos fragmentos. Toda a sua lendária resistência desaparecerá em um instante. E o que acontecerá se tentarmos esmagar algo líquido, como uma lata de aço hermeticamente fechada com água? Este é um experimento muito interessante. Primeiro, a prensa amassará facilmente a lata até encontrar a água. E como a água, como sabemos, é praticamente incompressível, a pressão dentro da lata começará a aumentar para valores astronômicos. O metal da lata se tensionará, se esticará, e em algum momento ele não aguentará. Mas não será uma simples destruição. Em algum lugar, no ponto mais fraco, por exemplo, na costura, um pequeno orifício se formará, e dele, com um silvo supersônico, jorrará um jato de água incrivelmente fino e potente, capaz de cortar até uma tábua de madeira. Será uma demonstração da física pura dos fluidos. Assim, a prensa hidráulica é uma ferramenta que nos permite ver como os materiais se comportam no limite de suas capacidades. Ela não tem pressa, mas sua força é imparável. Ela pode criar formas complexas com uma precisão incrível e destruir os objetos mais resistentes com uma eficiência fria e metódica, mostrando-nos a natureza das coisas em sua forma mais pura e comprimida. A cada ano, no mundo, são instalados milhares de quilômetros de tubos de aço, sob a terra, oceanos e desertos. Mas como é criado um tubo que suporta 1000 atmosferas, 3000 graus e não enferruja por décadas? Não é apenas um pedaço de metal?
É uma maravilha técnica. Centenas de toneladas de aço passam por fogo, impactos, pressão, ultrassom e até raios-x, antes de terem a chance de se tornar parte de um gasoduto ou oleoduto. Mas há um detalhe que todos silenciam. Assista até o final, e você descobrirá como um único erro invisível pode custar milhões, ou vidas. A primeira etapa na fabricação de tubos de aço de grande diâmetro é a preparação da peça de aço, da qual nasce o futuro tubo. Pode ser uma chapa de aço com espessura de 20 a 50 milímetros, se estivermos falando de tubos soldados, ou uma peça redonda maciça, para tubos sem costura. Na oficina, zumbido, calor e enormes pontes rolantes. As chapas ou peças de aço são transportadas para a linha de produção e colocadas em rolos. Se for uma chapa, ela é cortada na largura, levando em conta o diâmetro futuro do tubo e as margens para a soldagem. Por exemplo, para um tubo com diâmetro de 1.600 milímetros, o comprimento da chapa pode chegar a 12 ou 14 metros. Tudo é cortado automaticamente, com instalações de plasma ou a gás, e as bordas são tratadas com fresas especiais para chanfrar, para que a costura de solda se assente perfeitamente. Se a peça não for suficientemente plástica, ela deve primeiro passar por um tratamento térmico. O metal é aquecido a 1.200 graus para reduzir sua tensão interna e facilitar a conformação. A temperatura no forno é tal que o aço brilha em laranja, como carvão incandescente. Se estivermos falando de tubos sem costura, a peça, um cilindro de aço, é enviada para a laminação. Primeiro, ela é perfurada com um pino especial para formar uma cavidade, e depois é passada por rolos giratórios, que gradualmente esticam as paredes e formam o diâmetro. Tudo isso se parece com a transformação de um pedaço de ferro em uma manga de metal brilhante que respira calor. Para tubos soldados, começa a dobra da chapa na forma de um tubo. Pode ser uma dobra longitudinal em rolos ou um enrolamento em espiral, dependendo do tipo. Aqui, é importante manter a geometria perfeita. Mesmo alguns milímetros de curvatura levam a problemas na etapa de soldagem ou junção. É aqui que o destino do tubo é determinado. Se ele suportará a pressão futura de 68 atmosferas, o frio de menos 40 graus e a corrosão subterrânea. Em seguida, uma chapa de aço é puxada para a oficina, parecendo uma enorme laje estendida no chão. É grossa como uma armadura, fria e teimosa. Mais uma transformação a aguarda. Rolos como dedos gigantes dobram lentamente esta folha em um arco. Não de uma só vez, mas passo a passo, com a precisão de 1 milímetro. A máquina comprime o metal com tanta força que se ouve seu rangido como se estivesse resistindo. Em poucos minutos, a chapa já é um cilindro gigante. Ainda não foi soldada. Ela se mantém pela força da dobra, mas a forma não se perderá mais. É como um livro que não fecha se for dobrado ao meio. Um carrinho de soldagem entra no tubo. Ele começa por dentro. O arco queima, o metal derrete e a costura se estende como um rio de luz incandescente. Em seguida, outro carrinho assume o lado externo. Aqui aparece a costura. A temperatura aqui chega a 3.000 graus Celsius. Faíscas caem como granizo, o ar treme. As pessoas observam de fora, através de vidros de proteção, porque é tão brilhante que se pode ficar cego. Tudo é controlado por automação. A soldagem deve ser perfeita, caso contrário, toda a estrutura irá para a sucata. Quando a soldagem está concluída, começa a parte mais tensa, a verificação.
Tudo o que parecia perfeito por fora deve confirmar sua força em um teste real. Porque este tubo não é para ventilação no telhado. Ele trabalhará a dezenas de metros de profundidade, sob uma pressão de centenas de atmosferas, e deve suportar anos de serviço sem direito a erro. Especialistas em trajes de proteção caminham lentamente ao longo do tubo, iluminando-o com lanternas potentes, verificando se há defeitos visuais, rachaduras, poros, áreas não soldadas. Em seguida, o ultrassom entra em cena. Sensores deslizam pela costura e enviam vibrações para o metal. Se houver um vazio por dentro, o sinal é refletido e o dispositivo o detecta imediatamente. É como procurar fantasmas em um corpo de aço. Em seguida, a água é bombeada sob pressão, muitas vezes mais de 100 atmosferas, o que é mais do que em caldeiras ou hidrantes de incêndio. Suas extremidades são fechadas e ela é pressurizada de tal forma que as paredes do tubo se expandem visivelmente. Se a costura de solda tiver a menor microfissura, a água encontrará um caminho para fora. Manter a pressão por vários minutos é uma condição obrigatória. O menor vazamento e o tubo está fora de jogo. Para tubos de importância crítica, um nível adicional é adicionado: o controle por raios-x. Sim, na indústria, os raios-x não são usados apenas na medicina. Os raios passam através do metal e deixam uma sombra da costura em um filme. Os engenheiros a examinam como se fossem imagens de uma ressonância magnética. Se há defeitos, se a estrutura é uniforme, se a temperatura de soldagem não caiu. E scanners a laser leem a forma do tubo ao longo de todo o seu comprimento. Diâmetro, espessura da parede, ovalização. Tudo deve estar dentro das tolerâncias. Somente após passarem todos esses testes, o tubo recebe a marcação e é liberado para o trabalho. Sem um certificado, é apenas um pedaço de metal. Com ele, é um pilar do império do petróleo e gás. Após as verificações, os tubos vão para a parte mais quente da produção, o tratamento térmico. Para que o tubo não rache no frio ou não se deforme sob o sol escaldante, ele deve passar pelo fogo. Tudo começa em um forno industrial, com mais de 30 metros de comprimento, onde a temperatura pode chegar a 950 graus. Os tubos, com 12 ou 14 metros de comprimento, entram em um carrinho refratário no meio, como na boca de um dragão de metal. Dentro, um calor alaranjado, um brilho vermelho nas paredes, um silêncio denso e quente. O aquecimento dura até 2 horas, dependendo da espessura da parede. Este processo deve ser uniforme. Caso contrário, uma parte ficará mais macia, outra quebradiça. A temperatura é monitorada por termopares e a automação calcula o cronograma. Muito rápido. Surgirão tensões internas, muito lento, perda de tempo e energia. Após o aquecimento, os tubos são retirados do forno e levados para a área de resfriamento. Bicos de água os banham com um chuveiro gelado sob pressão, ou o tubo é imerso em um banho de resfriamento especial. A mudança de temperatura de 900 para 50 graus ocorre em questão de minutos. O metal se tranca, a rede cristalina se estabiliza, a resistência aumenta várias vezes. Em alguns casos, após a têmpera, os tubos são enviados para o revenimento. É um reaquecimento, mas suave, a 300 ou 600 graus. Isso alivia as tensões residuais, tornando o material menos quebradiço e mais plástico. Afinal, o tubo não deve apenas suportar cargas, mas também não quebrar com impacto ou deformação. Em seguida, a superfície do tubo é limpa até um brilho metálico, após o que são aplicadas camadas de polímero ou betume, que repelem a umidade, produtos químicos e o solo. Na maioria das vezes, é um sistema de 3 camadas: primer, resina epóxi e polietileno externo.
O revestimento adere firmemente ao metal e suporta décadas sob o solo, sem ferrugem, rachaduras ou delaminação.